Boa noite a todas e todos, bem-vindos a mais uma semana de comunicação promovida pelo Departamento de Comunicação Social da Universidade de Taubaté. Eu sou a professora Mônica Carniello, vou acompanhá-los, conduzir aqui o evento dessa noite, e gostaria de agradecer inicialmente a organização do evento, na figura do diretor do departamento, professor mestre Josué Brasil. Obrigada também a todos os presentes que prestigiam o evento, também a organização, aqui o pessoal dos bastidores, e esta já é a 42ª edição da Semana da Comunicação, que anualmente aproxima alunos, profissionais, pesquisadores, professores, em torno de assuntos que estão em discussão, em debate na área da comunicação, uma área que se transforma tanto, uma área em constante mutação, e estamos aqui para fazer esse debate. O tema de discussão dessa noite é transferência de conhecimento, conexões entre academia e mercado. Olha a diversidade temática aqui na Semana da Comunicação, aqui tem espaço para vários temas, espaço para pluralidade de pensamento, super importante, né, em um momento atual tão polarizado nas opiniões, né, que divide simploriamente o mundo em esquerda, direita, oriente, ocidente, bem e mal. Então, não, faz-se necessário desconstruir essa visão dicotômica, reducionista dos fenômenos, compreendê-los, né, em toda a sua complexidade e refletir como construir pontes, conexões entre pessoas, instituições que formam, agem e compõem a nossa sociedade. Vou começar aqui a introduzir nosso tema com alguns dados de uma pesquisa realizada pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, que mostra um pouco onde estão os profissionais que têm uma formação acadêmica, né, como mestres e doutores, mais voltada para a pesquisa, e isso vai nortear nosso debate, nossa conversa aqui, para pensarmos e refletirmos juntos como ocorre essa aproximação entre universidade e empresas, como podemos fortalecer esse debate, essa relação. Bom, já estamos fazendo isso agora aqui, né? Acho que o próprio tema da mesa e a presença de alguns profissionais, que já vou apresentar em breve, já estabelece essa relação e esse diálogo. Mas temos vários outros caminhos, né? Bom, segundo a pesquisa, em 2017, grande parte, né, dos doutores, que são profissionais acadêmicos com formação voltada para pesquisa, encontrava-se empregada mais na área de educação, 75%. No caso dos mestres, esse percentual se restringiu a 40,9%. Nesse mesmo ano, em 2017, na administração pública, defesa e seguridade social, havia a presença de uma parcela expressiva, né, de doutores atuando, olha aí, no setor público, empresas públicas, né, e também de mestres, 12,6% de doutores e 33,7% de mestres. Um outro setor, né, que também tem a presença de profissionais com essa formação acadêmica mais específica, né, refere-se à área de saúde humana, bastante presente, né, em função de todo o ocorrido, pandemia, nós percebemos e vimos essa articulação entre laboratórios, universidades, aí na busca de soluções para a pandemia, e isso a gente pode fazer uma analogia, né, um reflexo disso, que isso pode ser feito, aliás, deve ser feito para todas as áreas do conhecimento, né? Bom, nesse ano de 2017, que são os dados da pesquisa, nós tínhamos a presença de 5,1% de mestres e 4,2% de doutores na área de empresas da área de saúde. Vamos ver agora na indústria de transformação. Esse número já é um pouco menos expressivo. Olha, uma oportunidade aí para pensarmos em projetos conjuntos, em formas aí de articulação e diálogo entre universidade e empresa, nesse caso específico, na indústria. 4,2%, né, dos mestres e apenas 1,3% dos doutores estão empregados na indústria, nesse setor da indústria de transformação especificamente. Claro, a questão do emprego direto é apenas uma das formas de fazer essa transferência de conhecimento, não é a única forma,
formato possível. E vamos pensar em outros formatos, né, além da contratação direta, que pode ser a realização de projetos conjuntos, viabilizados por meio de agências de fomento à pesquisa. Essas agências, elas lançam editais prevendo parcerias, e em alguns editais é uma condição, né, estabelecer uma parceria entre empresas privadas ou empresas públicas e universidades, né? E essa relação de academia, mercado, eu estou trazendo aqui alguns números, né, alguns dados que refletem mais quem tem uma formação em âmbito de pós-graduação, mas ela se inicia desde a graduação, né? Grande parte aí do nosso público que nos acompanha são nossos graduandos, né? E onde vocês estagiam, né? Nas empresas públicas, privadas, desenvolvem projetos de iniciação científica, muitas vezes em parceria ou com temáticas que são de pesquisa aplicada, de aplicação direta já em algum setor, alguma empresa. Os próprios trabalhos de graduação que desenvolvem, muitas vezes, aqui no Departamento de Comunicação, bastante comum, trabalhando com clientes reais, né, nesse diálogo, já com empresas e outras instâncias, né, da sociedade. Então, olha quantas formas de diálogo que nós temos, né, entre universidade e empresas e outras instituições também da sociedade. Então, é isso que nós vamos discutir aqui, tá? Como são construídas essas conexões entre instituições de educação superior e de pesquisa e empresas, seja do setor público ou privado. Quais são essas relações existentes, como elas podem ser fortalecidas, né, por meio dessa transferência bilateral de conhecimento. Todos aprendem com todos, né? Tudo isso tem um pressuposto teórico, né? Tem uma explicação, uma base. Aí eu trago aqui uma abordagem feita pela professora doutora Sabine Sedlacek, da Universidade de Viena, Áustria, que ela apresenta muito bem essa relação entre a universidade e o seu entorno, né? Como ela se relaciona com o ambiente no qual ela está situada. E ela identifica três níveis, três dimensões de relação. A primeira delas é a educação, a formação de pessoas, que essa acho que é a mais visível, né? Todos passamos por essa etapa. E essa formação, ela se dá tanto no âmbito individual, então cada um que sai, né, faz o percurso, a trajetória, se forma numa faculdade, num curso, né, de nível superior, não importa qual área do conhecimento, ele vai ter uma trajetória profissional específica, portas vão se abrir, né? Mas mais do que isso, no âmbito social. Então, nós acabamos formando uma comunidade, um tipo de profissional, um grupo de profissionais que atuam na sociedade. Nós aqui no Departamento de Comunicação, nossos ex-alunos, né, estão capilarizados, estão inseridos nos veículos de comunicação regional. Isso acaba tendo uma marca, um jeito, um tipo de formação, uma transferência de conhecimento. A segunda dimensão é a dimensão da pesquisa. Então, a universidade tem esse papel de produzir conhecimento. Mas se a gente produzir conhecimento e guardá-lo entre muros simbólicos, né, da universidade, claro, tem sua valia, mas muito melhor se nós pensarmos em formas de compartilhar e transferir esse conhecimento para que ele seja aplicado, que ele seja apropriado por instituições da região, por empresas. Então, essa é a segunda dimensão, né, dessa relação da universidade com o seu entorno, com o território onde ela se situa. É bem aqui que vai ser a nossa conversa, né, de transferência de conhecimento. E, por fim, mais para pontuar, que uma instituição de ensino superior, ela deve, né, também participar dos processos de governança do seu entorno. Aqui entra uma forte relação com o setor público, né, dá para fazer isso de várias maneiras, produzindo diagnósticos da realidade, produzindo dados sobre a região, participando de elaboração de planos, diretores, políticas públicas, mas essa é uma longa discussão. Então, só para pontuar que, então, uma universidade, ela tem um papel bastante forte e isso vai se dar também, né, por esse diálogo com outras instituições. E nosso foco aqui é essa relação entre universidade, empresa ou academia e mercado. Bom,
para realizar esse debate, nós convidamos aqui 3 profissionais que representam, né, os diversos atores que participam dessa relação academia-mercado. Então, eu convido aqui Paulo Quintairos, doutor em Física pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Atualmente, ele é agente regional de inovação da assessoria Inova Paula Souza, coordenador de apoio à pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e professor assistente doutor da Universidade de Taubaté. E vai nos ajudar aqui, vai promover aí o debate, abordar como são estruturados, né, os ecossistemas de inovação, como acontece essa relação academia e empresas. Bem-vindo, Paulo. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite, Mônica. É um prazer estar aqui com vocês. Estudantes da comunicação, professores também, colegas, né? Depois de um tempo já sem a gente se ver, né? Só pelas webinars e pelas lives. E vamos falar sobre esse assunto, que é um assunto tão delicado e tão importante também, né? Joia. Obrigada, Paulo. Eu vou também apresentar aqui nosso segundo convidado da noite, Marcelo Espanha, jornalista, possui ampla experiência no telejornalismo, foi repórter da Rede Vanguarda, atualmente é CEO da Comunicarte, consultoria de comunicação, que desenvolve treinamentos, estratégias digitais, vídeos para empresas, e recentemente voltou para a academia, né? É mestrando do programa em Planejamento e Desenvolvimento Regional, e vai abordar essa relação, como é essa relação, né? Ter essa circulação entre essas 2 esferas, né? Com base nessa experiência que está vivenciando. Boa noite, Marcelo, bem-vindo, obrigada por aceitar o convite. Boa noite, Mônica, boa noite, Paulo, boa noite aos alunos. Um prazer gigante estar aqui, né? Sou ex-aluno da Unital, agora aluna de novo, mas sou ex-aluno da graduação. E você estava me falando de 42 anos, né, da SECOM na sua abertura. Pois é. Eu acho que eu já participei de umas 20 edições. E infelizmente, né, essa primeira online, né, sem um contato com os professores, com os alunos, eu adorava ir ao departamento, né, na SECOM, mas estamos aqui com o mesmo pique, mesma energia, e agora nesse assunto um pouco mais novato aqui, vou tentar contribuir, já tem o Dr. Paulo aí, que vai saber muito mais que eu aqui, mas vou tentar contribuir também, mesmo sendo novato da área. Excelente, portas sempre abertas, muito obrigada, Marcelo, e por confiar também, né, a formação nessa nova fase, né, a Unital, obrigada. E agora chamamos o André Coit. Bem-vindo, boa noite. André é diretor do Grupo FIRE, um conjunto de empresas focadas em vendas e marketing, que compõe esse grupo a FireStart, a agência FireUp e a assessoria Fire Sales. Atua com consultorias de negócios focados em branding e comunicação. A empresa é localizada em São José dos Campos e o grupo possui essas diversas vertentes, né? Focada em estratégias digitais, gestão de social media, campanhas em diversas plataformas, inbound marketing, eventos digitais, desenvolvimento de funil de vendas, criação de processos e equipes comerciais. Bem-vindo, André, obrigada por estar conosco essa noite. Obrigado. Joia. André vai falar um pouquinho do ponto de vista de uma agência, né? Qual é esse ponto de vista? Como que a gente pode dialogar, né, melhor, se aproximar mais ainda, né? A universidade, das agências. Joia, obrigado, Mônica, pelo convite. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Dr. Paulo. Como o Marcelo comentou, tá? Eu vou falar muito pouco tecnicamente, tá? Eu acho que o contexto geral aqui é levar, na verdade, o nosso dia a dia com uma palavra que eu acho que é muito importante para quem atua no mundo do empreendedorismo, né? Que é comunicação. Então, acho que o ponto mais importante na minha contribuição aqui é levar para as pessoas que estão se formando, né? Que estão aí passando, né? Pela graduação, pela pós, enfim, o meu olhar como dono de empresa, o meu olhar como empreendedor há muito tempo, como utilizar a comunicação, como fazer com que essa grande ferramenta leve também grandes líderes, né, grandes comunicadores para um mundo aí sólido, né, em cima de criação de negócios. Sou apaixonado por marketing e vendas, e quem é apaixonado por isso tem que comunicar bem, né? Então, acho que eu vou conseguir levar esses pontos, né? Mas, tecnicamente, vou deixar para o Dr. Paulo, porque ele já viu que só pelo currículo
a gente não vai conseguir entregar nada, né? Basicamente. Segue aí, obrigado. Todos têm muito a contribuir, e a ideia desse debate é exatamente trazer esses pontos de vista, exatamente exercer exatamente o que estamos pensando aqui, promovendo aqui, essa aproximação, né? E que esse espaço seja o primeiro aí de muitas articulações possíveis. Bom, antes de passar a palavra para os nossos convidados, recado para a plateia, né? Não esqueçam de preencher formulário, que será disponibilizado no chat para registro da presença. Daqui a pouquinho aparece o formulário. E, para quem está nos assistindo, vocês, né, já conhecem, podem fazer as perguntas pelo chat. Aliás, por favor, né, façam perguntas, estimulem o debate, vamos promover essa interação aqui. Então, depois da fala dos nossos convidados, teremos um momento de debate para responder as questões, tá? Então, fiquem à vontade de mandar as questões, já podem começar a mandar aqui, aí já vou compilando aqui, no final a gente responde. Bom, então, agora nós queremos ouvi-los, né? Agradeço demais pela presença de vocês e começaremos, então, com a fala do professor Paulo Quintairos. Ok, deixa eu compartilhar aqui a tela. Já compartilhou? Sim, né? Ok. Todos vendo, Mônica? Quando eu passo para a tela, eu deixo de ver vocês. Em modo apresentação, quando quiser. Ok. Bom, pessoal, em primeiro lugar, algumas pessoas falaram, né, sobre o currículo, sobre peso, etc. Dentro da universidade, isso tem um peso considerável. No mercado, isso não quer dizer muita coisa, né? Não é porque alguém tem um tremendo currículo de formação que ele vai ter um projeto de sucesso no mundo empreendedor. Então, esse diálogo que a gente está estabelecendo hoje aqui, ele é um diálogo que deveria ter começado há muito tempo atrás na universidade brasileira, e infelizmente ele tem um início muito tardio. E eu vou começar falando sobre esse início e sobre as ações que a gente vem tentando desenvolver, no âmbito especialmente do estado de São Paulo, para tentar romper com esse marasmo, né, com essa situação tão desagradável que é uma disparidade, uma dissociação entre a universidade e o mercado. Do ponto de vista histórico, a universidade é alguma coisa muito antiga. A universidade mais antiga do mundo ocidental conhecida é a Universidade de Bolonha, aí aproximadamente criada em 1150, e a Universidade de Paris, logo na sequência, em 1214. Elas são essencialmente duas universidades do mesmo período, mas se a gente olhar esse livrinho aqui, que eu gosto muito, História das Universidades, a gente vai ver que quase todas as grandes universidades europeias, elas já existiam em 1500, que é o momento em que o Brasil começa a fazer parte aí da história ocidental, né, com a chegada dos portugueses aqui. Então, nós já começamos, né, nós já entramos no mundo, na história do mundo europeu, com tantas e tantas universidades. Historicamente, a universidade brasileira, ela surgiu muito depois. Tá? As primeiras universidades brasileiras, elas datam aqui de 1909, 1912, 1920, e todas elas surgiram de uma maneira muito diferente da origem das universidades europeias. Por isso que eu estou falando um pouco dessa história. As universidades europeias, elas surgiram como uma resposta ao mercado. Elas surgiram com demandas específicas de mercado. A Associação de Bolonha era uma associação de pessoas, de estudantes, que contratavam professores para ensinar coisas que eles precisavam para atuar no mercado, e a Universidade de Paris surgiu como uma associação de professores que recebiam os alunos. É a grande diferença entre as duas. De qualquer maneira, uma ou outra surgiu para ensinar pessoas, para formar pessoas, para atuar no mercado e também para resolver problemas de mercado. Então, a gente tem o surgimento da Universidade Europeia, não como a Universidade Brasileira. Eu coloquei a figura dos Janos aqui, né? O mercado e a universidade no Brasil, eles surgiram de forma dissociada.
ao contrário da Europa, que eles já nasceram um olhando de frente para o outro, um buscando aí o que o outro podia contribuir, né? Seja na formação de pessoas, seja na área de pesquisa e desenvolvimento, ajudando o mercado de trabalho a se desenvolver, o mercado industrial, desculpa, não de trabalho. A primeira universidade brasileira que surgiu baseada no tripé de ensino, pesquisa e extensão, que a professora Mônica comentou, foi a USP. Isso veio só em 1934. Então, a gente está falando aí de alguns séculos depois, né? E mesmo assim, mesmo a USP surge com muito preconceito em algumas áreas em relação ao mercado, né? Sempre se colocando muito na posição de nós vamos ditar o que o mercado precisa e não o mercado vai nos dizer o que a gente vai fazer, especialmente na área de pesquisa. Isso teve um reflexo muito ruim dentro da história da universidade brasileira, que é o distanciamento, né? Quando a gente faz bate-papos, rodadas com o pessoal da indústria, a gente sempre percebe um preconceito mesmo, né? Do tipo, lá vem os caras falar de projetos, de aula, etc, etc. A gente tem um tempo muito diferente na indústria, a gente precisa de respostas rápidas, mais objetivas, mostrando que até mesmo os tempos de desenvolvimento de projetos da indústria, da universidade, eles são muito diferentes. E eu tenho atuado nesse gap, tentando estabelecer esse contato, e é verdade mesmo, né? É bem complicado ajustar os projetos das universidades às demandas de mercado, não só a indústria, mas também todos os outros tipos de mercado. E a gente está vivendo um momento em que o Brasil não pode mais ficar tão para trás assim, né? Eu peguei aqui 3 falas que eu tirei hoje de revistas da área de negócios, mostrando que o primeiro deles, né, startups, né? Startups que já valem bilhões e elas estão baseadas em quê? Em dados, tecnologia e ambição dos jovens, só que jovens bem informados e que conhecem os mercados, tá? E a gente está falando de startups que atuam no mercado imobiliário brasileiro. Então, necessidade que existe, o espaço que existe no mercado para que pessoas bem informadas possam empreender, desde que elas tenham condições para isso, né? O agronegócio que vive hoje no Brasil um boom, um momento muito forte, esse boom do nosso agronegócio, ele está baseado em inovação, né? Inovações tecnológicas, inovações de gestão, que estão mudando aí a rotina dos produtores, né? E tudo isso sem esquecer do foco de trabalhar com dados, tecnologia, inovação e ser, né, ambientalmente sustentável, né? Estar dentro aí do ESG, com governança, com critérios ambientais e respeitando os limites da sociedade. E a universidade, como é que ela fica nesse papel, né? A universidade, ela ainda hoje não tem o relacionamento que poderia e deveria com as empresas. A mesma coisa para as ICTs, né? As ICTs é uma sigla genérica para instituições de ciência e tecnologia, né? Essas empresas, elas formam, especialmente na pós-graduação, um volume muito grande de pesquisadores para trabalhar nas universidades e nas ICTs. Como a professora Mônica mencionou, o volume de pessoas que se formam aqui, especialmente na pós-graduação, e vêm atuar nas empresas é pequeno. O número de pessoas que fazem mestrado, doutorado e vão para as empresas públicas, ele está muito associado a uma promoção que existe, né, nas empresas públicas para os funcionários que têm a pós-graduação. Mas não necessariamente eles atuam com os conhecimentos que adquiriram na pós-graduação dentro dessas empresas. Alguns sim, outros não, mas não é uma regra, né? Então, a gente tem ainda hoje uma necessidade de criar uma ponte, né? Vamos desfazer as confusões do passado e criar nas universidades e nas ICTs a cultura de fazer parcerias com as empresas. Como é um erro histórico, difícil de corrigir, longo, né? A gente tem algumas estratégias que vêm sendo incentivadas até mesmo pelos nossos governos, no caso, tanto federal quanto os governos estaduais. O governo do Estado de São Paulo atua um pouco mais fortemente nisso, que é por meio do fomento, né? O fomento são aí os recursos, é dinheiro subsidiado, é dinheiro mais barato para as empresas, e ele aparece de 2 formas, né? A forma não reembolsável, que significa que não precisa devolver o recurso, ou seja, o projeto tem que ser feito,
tem que ser comprovado, né, que ele foi realizado, mas o recurso, o dinheiro, não precisa ser devolvido. E o fomento reembolsável são projetos que têm que o recurso, né, financeiro, o dinheiro tem que ser devolvido, sim, mas com uma taxa de juros muito mais baixa, muito inferior àquela praticada no mercado financeiro. Então, essa é uma das formas pelas quais os governos vêm tentando interferir para forçar mesmo uma relação, o estabelecimento de uma ponte entre o setor produtivo, entre o setor, né, as empresas privadas e as instituições de ciência e tecnologia, as universidades. Quem faz esse papel? Né? Temos aqui em cima vários órgãos federais que cumprem esse papel, né? O BNDES, provavelmente o mais popular de todos, a FINEP, CAP, CNPq, todos esses órgãos, Embrapi, próprio SEBRAE, Procomp e o Novatec, cumprem esse papel no âmbito federal, ou seja, financiam projetos inovadores e favorecem os projetos que têm uma interação entre as empresas e as instituições de pesquisa. E nós somos sortudos, no estado de São Paulo, temos ainda mais 3 órgãos que fazem esse mesmo papel do ponto de vista só do estado, que são a FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, o Desenvolve SP, que é, de maneira geral, um pequeno BNDES estadual, e o Banco do Povo Paulista, que foi criado para fomentar aí projetos mais imediatistas, projetos até de menor valor envolvido. Mas todos eles têm projetos que visam favorecer essa integração entre as iniciativas privadas, né, as empresas e as instituições de ensino. Que, aliás, as ICTs não necessariamente são públicas, tá? Elas podem ser privadas também. Nesse mapa aqui, a gente tem o processo de evolução de uma startup, né? Para quem não sabe, startup é uma empresa de qualquer setor, iniciante e que acredita-se tenha um campo muito aberto, uma possibilidade de desenvolvimento rápido, né? No processo de desenvolvimento de uma startup, a gente tem algumas nomenclaturas, né? Aqui eu usei a TRL, que é uma maneira de classificar as startups. Elas podem estar desde a fase de pesquisa básica, ainda, no caso da indústria, investigando se um processo ou se um produto é ou não viável. Tem a fase de pesquisa aplicada, de desenvolvimento tecnológico e de protótipo e aumento de escala. No caso da comunicação, essas fases todas existem também, não é só para a indústria, né? Para saber se uma nova estratégia de marketing, uma nova forma de comunicação funciona, isso é feito a partir de pesquisa básica, depois com pesquisa aplicada, depois desenvolvimento das tecnologias para que isso seja efetivamente realizado, e por último, né, se você vai criar um protótipo ou vai pensar numa empresa ou num processo para fazer isso, você vai ter a fase de prototipagem de aumento de escala. O que eu estou mostrando aqui em cima é que, atualmente, nós temos, para todas essas fases, algum órgão que fomenta, que fornece recursos para o desenvolvimento do projeto. Lá na pesquisa básica, a gente tem CNPq, CAPES e a Fundação de Amparo à Pesquisa, no caso aqui de São Paulo, a FAPESP, algumas universidades e laboratórios públicos. Já na fase de pesquisa aplicada, a FAPESP entra ainda. A FINEP é a única que cobre todas as fases, tá? E o momento mais difícil, né, para as startups, que é o final da pesquisa aplicada e a parte de desenvolvimento tecnológico, porque é o momento em que não se sabe ainda se o produto vai ser ou não vai ser viável, né, vai ser ou não vai ser possível, é uma fase que as startups elas têm ou recursos privados, capital semente, anjos, alguma coisa do gênero, ou elas vão precisar da FINEP, porque é a única que aporta recursos aqui. Já na fase de prototipagem e dentro de escala, aí já entra o BNDES, a Embrapi e algumas outras empresas privadas. A FINEP é a única que permanece aqui em todas as fases, né? Por isso é considerada hoje a maior financiadora de produtos, de projetos do país. Tá? Esse elo que a universidade precisa estabelecer, ele é importantíssimo, sim. Nós temos muito empreendedorismo no Brasil,
mas empreendedorismo com baixo valor agregado, com pouca tecnologia embarcada. E quando eu falo tecnologia, eu não falo só de indústria, tá? Quando a gente pensa em meios de comunicação, os meios modernos, eles têm muita tecnologia embarcada. Não é trivial criar um Facebook, não é trivial trabalhar com as agências de notícias, nem fazer nenhum desses jornais online, todos eles têm uma certa tecnologia embarcada. A universidade tem o grande papel de formar essa pirâmide aqui, que vai desde o estudo de ciência básica, né? Quando que a gente estuda ciência básica? Quando a gente estuda o comportamento da natureza, né? Na comunicação, tem ciência básica? Sim, tem. Vocês estudam o comportamento humano, né? Como as pessoas se comunicam, como se dá o raciocínio das pessoas. Em todas as áreas, a gente precisa de conhecimento científico, conhecimento básico, para conseguir evoluir para técnicas, né? Tecnologia, estudo das técnicas baseadas em conhecimento científico para conseguir gerar produtos, serviços e bens. E quando a gente consegue resolver problemas e demandas sociais com alguma novidade, a gente entra no campo da inovação. E é aqui que o Brasil ele peca muito, né? A Universidade Brasileira ela tem uma produção muito boa de conhecimento científico, alguma produção tecnológica e pouca inovação. Nós temos alguns setores onde parece que tem inovação, mas na realidade não tem. Inovação é resolver problemas de forma nova. Simplesmente inventar alguma coisa, ter uma patente depositada lá no INPI, não significa ter inovação. Se a patente ficar morta lá e ninguém usa, ou seja, aquilo não resolve problema nenhum da sociedade, isso não é inovação. Então, a inovação está lá na ponta, enquanto as pessoas de dentro da universidade e das empresas, elas estão dando novas soluções para problemas que existem na sociedade de uma maneira geral, tanto para pessoas quanto para as empresas. Então, a universidade ela tem esse papel aqui muito relevante de formar a base a partir do conhecimento científico. O que a gente busca hoje nessa interação entre universidades e empresas, ou levar o empreendedorismo, né, para os universitários, para os estudantes? A gente quer que vocês sejam não só pessoas que vão buscar colocação no mercado de trabalho, mas que também sejam capazes de, em cima de todo o conhecimento que vocês têm adquirido, vocês sejam capazes de inovar, de ter novas ideias, e que essas novas ideias possam ser a base ou de novos projetos dentro das empresas, ou então de novas empresas mesmo, né? Eu coloquei aqui a figura que hoje ficou muito popular, o unicórnio, né? O que é um unicórnio? É uma startup que atinge o valor de mercado de $1 milhão, né? Então, nós temos poucos unicórnios no Brasil, as economias desenvolvidas já têm muitos unicórnios, mas nós temos empresas que são inovadoras, sim, e que vêm começando a romper aí com essa dicotomia, essa questão das universidades estarem de costas para as empresas. E é por isso que a gente está aqui hoje, é por isso que eu atuo como agente de inovação, tentando disseminar essa cultura do empreendedorismo inovador dentro das instituições de ensino. Eu espero não ter estourado o tempo aí que me foi dado. O professor costuma falar demais, né? Eu agradeço aí pelo convite, deixo aqui os meus contatos em redes sociais, quem quiser me seguir, me adicionar, eu estou sempre aberto aí para troca de informações e para bate-papos com vocês. Obrigado, Mônica. Obrigada, Paulo, excelente. Acho que deu para dar uma boa ideia de como é uma estrutura, né, um contexto onde tudo isso acontece, né, as questões históricas que explicam, né, como estamos estruturados hoje e aquilo que temos a fortalecer. Já tem um monte de perguntinha aqui, mas vou deixar para o final, né? Acho que o nosso debate vai ser excelente. Quem tiver perguntas também, que estiver nos assistindo, fique muito à vontade aqui para fazer as perguntas pelo chat. Obrigada, Paulo. E agora vamos ouvir o Marcelo Espanha. Marcelo, a palavra é sua. Obrigado aí pelo espaço. Boa noite, pessoal que foi chegando, né, agora há pouco.
Acho muito legal que o Dr. Paulo acabou de colocar para a gente, porque eu queria usar, na verdade, esse meu tempo aqui, até para dar um testemunho, sabe? Porque eu brinquei, não, eu falei a verdade, né? Que mais de 20 anos que eu participo da SECOM, eu acho que foi em 2000, 2001 que eu fui convidado pela primeira vez. E sempre para uma visão única, né? De mercado e falar de profissões e todas as mudanças que aconteceram ao longo de 2000 para cá, que são gigantescas, né? E impressionante, assim, como eu preciso vir aqui e assumir, né? Como eu era parte dessa dicotomia, sabe? Dessa corrente de preconceito mesmo. Porque eu saí da faculdade já no mercado, né? E aí é mercado, mercado, mercado. E impressionante como a gente cria uma barreira por ignorância mesmo, né? Por falta de conhecimento total. Do quanto, assim, bom, foi o norte que eu escolhi para minha vida. Alguns colegas escolheram o norte do estudo acadêmico, então foram lá para mestrado, doutorado, pós-doc, isso e aquilo, e outros foram para o mercado. Como se as duas coisas não conversassem, e pior, como se elas não pudessem conversar. Né? Sempre tive muita vontade de estudar, gosto de ler, gosto de estudar, mas assim, é uma coisa totalmente impossível. E olha só como esse não é só um preconceito meu, né? Mas como isso está assim, grudado nas pessoas, grudado no mercado, inclusive, né? Eu não sei qual o tamanho do preconceito que a academia tem em relação ao mercado, e talvez seja muito menor do que o mercado tem em relação à academia, e eu estou falando nesse sentido, assim, de rejeição, não por um senso crítico, de quem está lá não serve, quem está na academia não serve para o mercado, não é nesse tom, mas é no tom, assim, de que não dá, porque academia é academia e mercado é mercado. Né, o que, obviamente, hoje eu reconheço que é uma baita ignorância, mas eu queria usar muito esse espaço para dar alguns testemunhos recentes que compõem e que destroem, né, essa linha de pensamento, mas que também provam o quanto ela está presente por aí. Né, o primeiro ponto era o meu preconceito em si, né? Então, sempre quis estudar, mas achava que eram caminhos diferentes. E tem um professor que é um amigo que a gente faz uns trabalhos juntos, que também é doutor, o Marcelo Pimentel. Ele falava, rapaz, você precisa estudar, seus cursos são tão bacanas, você está aí tão bem com a sua empresa, mas está faltando um título para você. Eu falava, Marcelo, nada a ver, eu não quero ser professor, né? Ainda não quero, né, ser professor. Para que ter título? Para dizer que eu sou mestre, para fazer um marketing pessoal de que eu sou doutor? E não, você está viajando, porque isso vai te trazer conhecimento, vai abrir sua cabeça. E aí ele pegou a Mônica, né, porque ela está aqui na sala, mas ele falava muito da Mônica. Você vai quebrar isso quando você conhecer a Mônica, é uma baita profissional do mercado, a Mônica é requisitada por grandes empresas, por isso, por aquilo, e sei lá, pós-doutora, não sei do que e tal. E ali começou a falar, opa, mas existe isso, né? Existe uma pessoa que é pós-doc, que é fera do mercado assim, e não um funcionalismo público, onde ela tem o título para conseguir uma promoção, né? Um título, entre aspas, por interesse, mas porque ela é capaz mesmo de dominar mercado e dominar academia. Estranho, mas vamos começar a mergulhar. E aí liguei para alguns colegas, alguns poucos colegas, na verdade duas meninas, mulheres, e perguntei. E olha só que interessante esse preconceito irrigado que eu estou falando. Sabe qual foi a resposta das duas para mim? Eu falei, olha, eu tô querendo fazer um mestrado, mas minha agenda é muito louca, eu viajo, isso e aquilo, eu tenho medo de entrar no mestrado e não passar, ia ser um mico para mim, imagina eu começar a estudar e não terminar, porque eu não entreguei o trabalho, porque eu não fiz minha dissertação. E as duas me falaram assim, mas você quer ser professor? Eu falo, não, nada contra, mas não tá no meu plano de carreira hoje ser professor, tem outro direcionamento. Então acho que não, porque, né, você vai ser mestre, doutor, para ganhar esse espaço na academia. Se você quiser trocar essa loucura por algo mais, com horário ali, mais na academia, mais fixo e tal. Então, duas pessoas, inclusive, da academia me deram essa resposta, eu acho que como um contra-incentivo, e reafirmando o meu preconceito de que realmente a academia é um caminho e mercado é outro. Então, isso hoje me chama muito a atenção, né, desse, entre aspas, conselho que eu recebi dessas duas amigas, que são, inclusive, mestres, né, já tituladas aí. Então, eu acho que é um preconceito muito forte, ele é latente, e eu acho que legal estar aqui hoje para ajudar a desconstruir isso. Mas desconstruir como, né, para ser muito objetivo? Há uma conexão? Não há. Ou, se há, é muito pequena.
né? Os números que a Mônica apresentou no começo mostram isso, né? O próprio professor falou um pouquinho da necessidade de financiamento de pontes. Outro problema de conexão é realmente essa falta de incentivo, né? Eu lembro que quando eu fui estudar o mestrado, o professor Edson falou, nossa, rapaz, quero usar essas... Porque ele já participou de um treinamento meu, ele falou, eu gostei demais do seu treinamento, e eu quero ver se a gente faz umas trocas aí, hein? Você dá um treinamento pra gente e vamos ver se eu te encaixo lá na Bolsa CAPES, tá? E quando a gente foi ler o que eu precisava dar de contrapartida para CAPES era praticamente deixar de trabalhar para poder ter a bolsa do mestrado, né? Então é difícil criar uma conexão assim quando você vê esse lado financeiro também. Então tem o preconceito, tem essa falta de conexão por uma falta de incentivo para quem depende, né? Como o André vai falar daqui a pouco, eu também sou empreendedor, então, né, eu preciso trabalhar para trazer o sustento aqui para minha casa, é muito difícil, e não é prática essa escolha, não é simples, não é nada simples essa escolha. Acho que falta uma assertividade gigantesca na comunicação disso. Então, a gente está falando com o pessoal da comunicação, e hoje é o que eu faço, né, falar de assertividade, conexão para as pessoas, mas falta a gente dar esse recado de uma forma mais direta, sabe? Falta a gente dar esse recado de uma forma mais intensa, mais latente, mais criativa, talvez seja essa palavra, né? Por que a gente ainda categoriza tanto o doutor, o mestre, como aquele, entre aspas, aí, falar a moda antiga, né? Como aquele CDF, burocrata, e o cara do mercado, modernão, criativo, nossa, e como não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É impressionante como a gente cria essas capas, o imaginário vai fortalecendo essa ideia, os comentários de algumas pessoas, né, como, mas você quer ser professor? Então, para que fazer? Também ajudam a fortalecer essa cultura, é uma cultura, né, de um preconceito, mas, diante de toda essa reflexão, eu queria ser muito útil, assim, com 2 exemplos de mercado, que talvez, como disse o André, a nossa maior contribuição aqui possa dar exemplo de mercado. Eu tenho uma empresa de treinamentos em comunicação, desde 2012. E de verdade, não sei, né, como as coisas conspiram assim, nunca precisei de um título, seja de mestre ou de doutor, que ainda não tenho, né, diga de passagem, para carimbar ou para ganhar algum cliente meu, ou para melhorar o preço em relação a algum cliente meu. Mas olha só que interessante, eu me matriculei no começo do ano, estou ainda engatinhando aí nos primeiros passos, né, do mestrado, e há 2 meses eu consegui um contrato, né, de trabalho de comunicação com o maior escritório de advocacia fiscal do Brasil. Eles ficam no Itaim, lá em São Paulo. O dono desse escritório, ele é colunista do Valor Econômico, é um escritório, assim, muito, muito top mesmo. O cara é o bambambam aí de direito tributário no Brasil e está com problema de comunicação no escritório, enfim, e contratou a empresa. Mas olha só que interessante, e é fantástico compartilhar isso com vocês aqui. Na reunião de apresentação, a gente teve algumas reuniões de escuta e depois fomos para, né, tal reunião de apresentação de cronograma, escopo e orçamento. E ele abriu a reunião, incrivelmente, falando o seguinte, olha, vocês me perdoem, porque vocês podem ter perdido tempo aqui, porque eu esqueci de citar que a gente tem uma norma aqui no escritório que a gente só contrata fornecedores que tenham no mínimo um título de mestrado. E ali eu falei, meu Deus, né? Regalei o olho assim, falei, caramba, desde 2012 eu tenho empresa, nunca ouvi isso. E do nada, né? No ano que eu entrei no mestrado, me surge essa notícia, assim, e aí imediatamente eu falei, olha, você serve mestrando? Eu não sou mestre, não sou mestre ainda, mas estou tentando, estou na luta, né? Me matriculei, contei do curso e tal. E ele falou, não, claro, o importante é que você tá buscando essa titulação. Para mim, ali foi um choque, assim, sabe? Pode ter sido uma coincidência, né? Porque desde 2012, com tantos clientes, tantas histórias, a primeira vez me surgia essa imposição por um título foi muito surpreendente mesmo. E depois, obviamente, né, que a gente fechou, que deu certo, a gente foi tomar café e ficamos horas falando disso, e ele deu os N motivos dele, o porquê disso, falando que ele acredita na profundidade da academia, né, que os empreendedores são muito criativos, são muito proativos, mas que ele sente muita falta de profundidade no que se fala, nos métodos que se propõem, no marketing de vendas superficial,
com fórmulas mágicas, e ele fala, olha, a academia quebra tudo isso, então eu estipulei que aqui precisa ter mais profundidade. Então, para mim, isso acho que, se eu pudesse dar um testemunho de presente, assim, seria esse. Mas aí, para melhorar a história, né, hoje à tarde, né, eu estava numa reunião também de um possível cliente aí, e aí eu até lembrei da professora Mônica na hora, que ele me falou o seguinte, ele é uma startup que está querendo fazer um projeto aí pela internet de consultoria, enfim, um projeto lá inovador aí, que ele considera inovador, e ele falou o seguinte, olha, mas para dar certo esse projeto, a pessoa que está elaborando toda a parte estrutural e empresarial desse programa me disse o seguinte, eu preciso certificar ou comprovar isso como um método científico. Porque se eu não tiver um método próprio, comprovado cientificamente, a gente pode sofrer ações jurídicas de plágio, ou alguém pode entrar com uma ação no futuro lá, querendo alguns direitos autorais disso. Então, a gente vai precisar, dentro desse escopo de trabalho, de uma comprovação científica de que esse método é nosso. E ali eu fiquei chocado pela segunda vez, né, desde 2012, até porque meu projeto aí, né, minha tentativa de projeto, né, Mônica? Não é um projeto ainda, minha tentativa de projeto é justamente a criação de um método, só que no caso do meu curso é para treinamento de gestores públicos, nesse caso é de gestão privada, mas é academia pura, né? Quer dizer, eu não teria nem a possibilidade de continuar a conversa na mesa ali, se eu não tivesse tido pelo menos esses 8 meses aí de aula, de conhecimento, de trocas, de bate-papo, para entender o que é um projeto com certificação científica, com comprovação científica. Então, acho que a gente tem um peso de preconceito, e nós que estamos transitando aí, todos nós que estamos na mesa, né? Estamos na mesa virtual, estamos transitando entre mercado e academia. A gente tem essa obrigação de elevar essa mensagem, mas de uma forma criativa e leve. Acho que a gente tem que trazer essa leveza, sabe? Assim como o professor Marcelo falou, vai lá conhecer a Mônica, depois você fala comigo. Vai ver que tem gente que é do mercado e que é top na academia também. Vai lá e veja. De uma forma bem descontraída, bem leve, é importante. Mas esses 2 casos que aconteceram na empresa, eu precisava trazer aqui, e hoje um aconteceu ainda, então acho que era para trazer para vocês mesmo, porque são testemunhos de que, de alguma forma, não científica, né, é algo que aconteceu, mas que me traz uma percepção de como eu estou no caminho certo, de buscar academia também, de como ela te deixa mais robusto, de como ela te deixa mais, te torna mais aceito em alguns locais, e eu não estou mais chato, não estou mais burocrata, porque eu estou estudando, pelo contrário, eu estou abrindo minha cabeça, compartilhando aí com os colegas, com os professores, e estou muito no mercado, estou 100% no mercado, e a academia não está me tirando do mercado, ela está me deixando mais preparado para isso. Então, agora eu virei um defensor, vou carregar essa bandeira, não sei se eu vou partir depois para um doutorado, né? Vamos por partes, mas esses testemunhos eu acho que eles precisavam ser contados para fortalecer a nossa conversa aqui. Tá bom, pessoal? Vou ficar à disposição aqui para responder todas as perguntas que surgirem, se surgirem para mim. Obrigado aí pela audiência. Excelente, Marcelo, obrigada por esses depoimentos. Eu acho que é muito importante ilustrar como isso acontece no dia a dia, né? E acho que profissionais com um perfil como o seu, que transita, né? Está transitando, transita e continuará transitando entre academia e mercado, ajuda exatamente a desconstruir essa visão que você contou e que está tão presente, infelizmente, que tem sua construção histórica, conforme Paulo mencionou. Então, isso é um trabalho de formiguinha, é um trabalho nosso, inclusive uma baita oportunidade de mercado, de trabalho para profissionais de comunicação, né? Nós precisamos criar estratégias de comunicação para divulgação científica, né? Isso é extremamente falho ainda, né? Teve uma pesquisa que foi feita também pelo governo federal, acho que foi em 2019, agora eu estou trazendo os dados de cabeça, eles não são tão precisos assim, mas era para verificar quanto a população em geral, sociedade em geral,
conhece e entende o que é ciência, é valorização. Então, é algo interessante de ver as respostas, porque entendem como algo que tem um valor. Não, é legal, o cientista é legal, mas, tipo, nunca vi um, né? É mais ou menos isso, né? Então, entende que tem uma aura, né, da ciência, assim, às vezes até sem saber explicar exatamente o papel, mas tem um valor, é valorado, mas não consegue identificar no seu cotidiano. Então, quando essa pesquisa pediu, então quem faz pesquisa? Não conseguiram nem mencionar as universidades como fontes produtoras de conhecimento por meio de pesquisa acadêmica científica, né? Então, olha como está distante, né? Então, tem um valor, mas parece que é algo inalcançável. E não é. Está ali na mesa de negociação com o empresário, quando vocês debatem, está ali também, né? As questões, os problemas da sociedade, eles estão no nosso cotidiano. É a questão de treinar o olhar e problematizar e usar todo esse método científico para entender, né, o próprio cotidiano. Está aqui na nossa frente, acessível, né? Então, temos que desmistificar isso, né? Isso vai ajudar a romper os estereótipos, né, de que nós ficamos em redomas, né, trancados em bibliotecas, estudando, né? Sim, estudamos bastante, mas é bem mais divertido, né? E as relações possíveis, é tudo bem divertido. Bom, obrigada, Marcelo, seu depoimento foi ótimo. E vamos agora à fala do André. André, queremos te ouvir. Opa, está mutado. Foi? Agora sim, agora perfeito. Bom, então, em breve, temos, na verdade, Dr. Marcelo Espanha, né? Ele, com certeza, vai seguir aí o doutorado, e é muito legal o que ele falou. Eu acho que a simplicidade, na verdade, né, do depoimento do dia a dia é também o que eu quero trazer aqui, tá? Eu acho que a vivência, né, de quem comunica... só um adendo, tá? Aqui no chat privado, me avise se eu passar do tempo, porque eu vou falando, tá? Adoro falar, comunico, então me avise se eu passar um pouquinho, tá? Na verdade, eu separei alguns temas, tá? Não tenho slide, eu acho que até comentei com a Mônica sobre isso, que eu prefiro trazer cases, eu prefiro trazer a vivência que eu tenho no meu mercado e também como empreendedor, para que as pessoas que estejam aí ouvindo, né, e tenham também, sim, a consciência que a academia é muito importante e que também há outras habilidades que elas podem constituir junto para que se tornem, né, profissionais de outras coisas. Eu acho que é isso que eu posso realmente contribuir, tá? Vou colocar um case aqui, na verdade, que abriu uma parceria com a professora doutora Mônica, e é muito legal. Na verdade, ela executou alguns trabalhos comigo, né, dentro de clientes, parceiros de consultoria que a gente tem aqui dentro, e quando ela abre o currículo dela, né, então, falando assim, o quanto que isso tem um peso para quem vai te contratar, ou para quem vai realmente fazer uma parceria, mesmo que seja algo terceiro, assim por diante. Quando ela abre a reunião, eu falo, bom, deixa eu me apresentar aqui, eu sou a professora doutora Mônica, e quase 15 minutos da reunião é sobre o que ela, né, conquistou estudando academicamente, e aí você olha o cliente falando, cara, eu estou conversando com uma pessoa aqui que jamais imaginaria conversar. E aí, quem é o parceiro que trouxe essa oportunidade fica com uma força muito maior, tá? Então, se a gente está conversando com pessoas aqui que estão se formando, graduando, estão pensando também em pós, doutorado, enfim, continuem nessa estrada, tá? Porque é muito importante essa construção para trazer relevância. E aí é um ponto que eu acho que o Marcelo trouxe perfeitamente no nosso dia a dia, né? O quanto é importante ter currículo, mas ter também o poder de conversar com pessoas no mesmo nível, né? Eu sempre trago para todo mundo, para o meu time, enfim, a Mônica conhece um pouquinho da história, mas nós somos uma das nossas empresas, a maior, né? É uma agência. Então você pensa em pessoas novas, né? Em comunicadores, em pessoas que estão ganhando mercado, estudando faculdade, assim por diante. Mas o que eu peço, né, e eu comunico muito para eles, estudem, busquem uma formação, entenda, na verdade, que genericamente, né, o mercado ele busca que a gente entenda sobre diversos assuntos e que especifique em um só, né, que seja especialista naquilo lá. Porque quando alguém sentar na sua frente sobre qualquer assunto que você seja
especialista. Obviamente, a reunião vai ser sua, quem está do outro lado fala, cara, que legal que ele está conduzindo, e assim por diante, né? Então, eu acho que é uma condução que tem que ter muita consciência para onde ir, para o direcionamento inicial, né? Então, eu vou estudar isso, vou me aprofundar. E é muito importante dizer também que há várias oportunidades, vários canais para que você tenha o aprendizado, né? O que hoje a gente tem com uma facilidade gigantesca é o nosso celular, né? Então, se a gente tem isso em mãos e consegue conduzir alguns graus ali, né? Para que você não seja superficial em nada, né? Mas que conheça vários assuntos, se aprofunde em um, né? Então, só esse case que eu quero trazer, porque é muito legal quando o nosso cliente, e a doutora Mônica, quando fala um pouquinho do currículo dela, mas traz uma relevância para a reunião que vocês não têm ideia, tá? E aí, pegando esse gancho, eu acho que é legal colocar para vocês a importância de uma pesquisa de mercado, trazendo o que o professor trouxe também no início, para falar sobre qual é o caminho correto para diagnosticar uma empresa, seja uma startup, seja, cara, uma empresa realmente com um organograma bem estruturadinho. Eu acho que tudo pontua em cima de pesquisa de mercado, né? Quando ela, e aí contando um case, não vou só mencionar o nome, tá? Mas é uma loja de produtos naturais que queria montar um novo produto, esse cara nos trouxe esse case e falou, André, acho que a gente deve ir por esse caminho, né? Esse caminho que ele estava seguindo estava muito próximo dos outros concorrentes dele, né? Então, por ser um mercado muito extenso, nível Brasil, investimentos grandes também em campanhas e outras coisas, foi, cara, vamos começar certo? Vamos, ao invés de já iniciar no digital, vamos buscar informações através de uma pesquisa de mercado bem estruturada, e aí a doutora Mônica trouxe para nós essa pesquisa, que, sinceramente, gente, na hora de mostrar para o cliente, ele olhou e falou, cara, vamos mudar todo o nosso planejamento, né? É claro que em consultoria de brand e comunicação, novos negócios, a gente tem diversas ferramentas, né? Se inicia errado com um contexto de mercado que você tem e não o que o seu ICP ou o seu cliente ideal pede para o mercado, né? Você acaba construindo um negócio errado. Então, como case importantíssimo para quem executa comunicação, né? Tenha sempre em mente que uma pesquisa de mercado bem elaborada, tá? Por pessoas profissionais, por pessoas que sabem exatamente o que está fazendo, vai entregar muito valor para o seu cliente, tá? É um case que eu queria mostrar, porque, cara, eu preciso falar, até porque o Marcelo trouxe os cases ali de dia a dia, empresariais, né? E eu tive um com a professora, né? O que é muito importante, currículo, mas entrega na reunião, entrega no pós, entrega no grupo de WhatsApp, enfim, eu acho que é o currículo envolvendo também o modelo de comunicação, tá? Então esse é um case. O outro que eu queria trazer, assim, para não passar muito do tempo, gente, me fale, por favor, senão eu vou ficar falando aqui, tá? Sobre mercado versus empreendedorismo, né? O professor no início colocou sobre a colocação de pessoas no mercado, né? O que a gente traz muito forte aqui, e assim, a gente faz muitos processos seletivos, né? Só para vocês entenderem um pouquinho do modelo de negócio, fora consultoria de empresas, tá? Modelo de novos negócios, de estruturação via várias ferramentas, né? A gente também tem a parte de estratégia digital, né? O contexto geral é que quando a gente busca processo seletivo, né, a gente percebe que essas pessoas elas se identificam como especialistas de um assunto, mas, cara, tem pouco estudo naquilo. E quando você aplica alguns testes mais técnicos, né? Vamos falar em campanha de estruturação de ads, tá? Para quem não sabe, é uma campanha lá no Google, enfim. Quando você, tecnicamente, precisa que essa pessoa entregue CPC, CPR e vários tipos de sopinhas de letras, cara, ela não consegue executar, né? Então, o ponto que eu quero trazer aqui, para quem está buscando colocação, enfim, e aí eu estou buscando o meu mercado, tá? Cada um tem o seu objetivo. Eu estou dizendo que é necessário um estudo técnico, né? Mas prático também. É o dia a dia que se ensina, né? O ponto de consultoria, e aí trazendo muito para a parte do empreendedorismo, a gente pensa em 3 pilares sempre: processos, produtos e pessoas, né? E tá nesse último pilar, eu acho que é a construção de qualquer negócio de sucesso. Quando eu digo negócio de sucesso, cada um tem a sua relevância, né? A empresa do Marcelo, por exemplo, atingiu lá um contrato com uma baita empresa de advocacia.
né? Pode ser um sucesso para ele, obviamente. E aí, mais legal que a pessoa precisava de um mestrado ou um mestrando e ele estava executando, né? Quando eu sento com empreendedores, tá? Principalmente nesse momento, tá? Pré-pandemia, né? E pós-pandemia, enfim, eu entendo que se a pessoa buscou o currículo demais, né? Mas tecnicamente no dia a dia ela executou pouco, ela tem dificuldade em montar um negócio. Tá? Então, quando eu sento, e assim, a gente faz consultoria para várias empresas, né? E esse dono de empresa, ele fala, cara, eu tenho currículo, mas eu não entendo de gente, eu não consigo comunicar, eu não consigo ter equipe, eu não consigo montar organograma, essa empresa tende a ter poucos resultados, tá? Então, acho que o ponto principal aqui, né? Falando até um pouquinho de regra estratégica, assim, bem rápido, só para puxar, a gente tem vários perfis comportamentais, né? E a gente sabe pinceladamente quem é o perfil só comunicador. Lembrando, comunicador é diferente daquele que só fala, né? O comunicador puro, que sabe se comunicar bem, é aquele que já puxa a liderança, que é aquele cara mais empático, que consegue traduzir tecnicamente algo mais simples do dia a dia, né? Então, todos esses pontos, quando a gente olha para o empreendedor e fala, cara, e ele nos fala, na verdade, né? André, eu tenho um currículo gigantesco, mas eu não consigo vender, eu não consigo cuidar do meu time, eu não consigo montar um organograma com caixinhas com gente. É porque no dia a dia faltou algumas experiências técnicas, né? Então, acho que o geral que eu queria trazer aqui para vocês, tá? Fazendo ganchos em assuntos que cada um trouxe, né? É muito importante o currículo acadêmico, tá? É importante também você buscar vários tipos de assuntos. Quando a gente fala área da saúde, por exemplo, na minha médica, e assim, é legal quanto maior o currículo. A gente tem um cliente nosso que ele tem 17 páginas de um currículo. A pessoa estudou não sei aonde. E aí, olhando para esse lado, as pessoas não têm o preconceito, né? Foi o que o Marcelo comentou. Falou, cara, se o médico não estiver estudando academicamente, como que ele pode cuidar de mim, né? Sendo que dos outros lados também, né? Tecnicamente, se eu sento com a pessoa e falo, cara, essa pessoa realmente tem um currículo, como a Mônica, por exemplo, eu falo, gente, eu posso falar com ela sobre qualquer assunto que ela é especialista, né? Então é muito importante que vocês traduzam isso para o dia a dia. E o que eu quero falar aqui é sobre o nosso dia a dia. É o cara que está realmente empreendendo. A gente vai rapidamente para 30 pessoas no time. O nosso objetivo é chegar a 50 a dezembro, né? A gente tem vários modelos de negócio. Então, quanto mais gente, mais pessoas você precisa trazer com currículo também, trazer tecnicamente, e essas pessoas entendem que o mercado precisa de pessoas também que buscam mais, né? Só o último ponto, tá? Que eu acho que é legal terminar com isso. Eu estava num bate-papo com um dono de negócio, né? E aí ele falou, cara, por que você não usa terno? André, por que você não usa camisa social? Porque assim, quando a gente dá consultoria, eu juro pra você que hoje eu tô com a camisa da Fairwork, tá? Mas eu normalmente uso camisa preta, calça jeans e um tênis, né? E aí foi uma reflexão bem legal. Na verdade, quando eu, há 10 anos atrás, quando usava, eu não tô dizendo nada contra quem usa, obviamente, é porque eu ainda, na base de conhecimento, seja liderança, empreendedorismo ou pessoas, eu precisava de algo a mais, né? No caso, hoje, tá? Eu olho para aquela pessoa, eu não ligo para a minha vestimenta, é porque eu acredito 100% na construção intelectual e da experiência que eu tive, né? Então, foi até esses dias que eu conversei com essa pessoa, eu falei, cara, vou trazer isso, porque às vezes a gente pensa que não tem conhecimento e coloca externamente isso, na verdade não. Quanto mais conhecimento a gente buscar, quanto mais a gente estudar, menos a gente precisa nos mostrar, tá bom? Acho que as minhas considerações são essas. Feliz demais de participar desse bate-papo, tá? Espero ter contribuído aí com o dia a dia de vocês. Excelente, André, muito obrigada por sua fala. E eu acho, olha que interessante, né, que nós temos aqui vários pontos de vista, né? E agora eu vou chamar aqui Paulo e Marcelo de volta aqui. Joia, todos em tela, para a gente fazer um breve debate, né, em relação a tudo isso que foi colocado. Olha quantas experiências, quantos relatos, e contamos aqui com a participação da plateia, pessoal. Chat aberto para vocês. Vou começar com uma fala do Washington, que ele colocou aqui no chat, né? Então, o ideal é teoria e prática andando sempre juntos.
sem dúvida alguma, né? Então, isso é uma das formas, né, de romper com essa dicotomia que estamos dizendo aqui que não existe, né? As estruturas são mais complexas, mais interrelacionadas. Bom, enquanto esperamos as perguntas, né, da plateia, eu tenho algumas perguntinhas para vocês, tá bom? Eu gostaria de ouvir do André e do Marcelo, e claro, Paulo, se quiser complementar, fique à vontade, né? Mas quando a gente vê essas interfaces muito em questões pontuais, assim, por exemplo, o André comentou, né, dessa realização de pesquisas para uma empresa especificamente, né? Eu queria que vocês pontuassem, né, quais seriam temas de pesquisa de interesse, assim, do mercado de comunicação regional, não de uma empresa específica, mas quais dados, o que a gente precisa compreender melhor sobre o mercado de comunicação regional? Nós temos dados suficientes, por exemplo, sobre mídia regional, audiência de mídia regional, então pensando já no mercado mais como um todo, e não para questões pontuais de clientes. Vai você, André, que você é mais velho. Eu sou mais velho, né? Não é mais velho, fala aí. Eu vou só trazer, acho que é um tema importante, tá, Mônica? Quando acaba entrando um pouco, né, nas experiências de cada cliente, porque não tem como, né? Mas eu acho que, assim, o cliente ou parceiro, enfim, tá? Que ele busca pesquisa de mercado, dados, né, para tomada de decisão, né? A gente precisa olhar especificamente, né, para qual caminho seguir primeiro, né? Vou colocar um exemplo aqui que está em crescimento gigantesco, até falou um pouco de startup, né? Gosto muito desse mundo também. A gente tem uma atuação em aplicativo, né? Quando a gente fala na atuação de aplicativo, ele é totalmente regional, né? Errado quando alguém pensa em ter alguma coisa já Brasil inteiro, sem contextualizar aquele famoso MVP, né? O Minimal Viable Product, ou seja, o produto que é colocado no mercado e, vamos saber o que vai acontecer ali dentro, né? Como tecnologia e inovação, a gente mensura para esse cara falando, é melhor que você entenda a base que você tem regional, né? Para ir construindo os outros caminhos de evolução, né? O chamado growth, aquela máquina de crescimento, né? Então, colocando nesse contexto, quanto que a gente depende de informações? Você, né, mano, que tem tantas ferramentas aí, eu vou te colocar uma verdade. Quando a gente olha um planejamento, né, uma estruturação completa do que você faz, eu falo, cara, da onde que ela buscou isso? Então, eu acho que falta realmente informação geral, né, de onde buscar, porque o estudante, por exemplo, que não tem talvez o conhecimento que você tem ainda, né, é legal que ele tenha algumas fontes, né, o empreendedor que está, sei lá, montando alguma coisa, é legal que ele também tenha algumas fontes, né, então eu acho que no dia a dia, para quem já tem ferramenta ok, para quem tem ferramenta digital como nós, de agência, Match, o Estratégia Digital, o Marcelo também conhece bastante, né? A gente tem os nossos caminhos, né? Mas o off, ou aquela mídia básica, forte mesmo, eu acho que realmente faltam algumas pontes, né? Trazendo até o que o Dr. Paulo trouxe na palestra dele, tá? Obrigada, André. Mônica, eu responderia assim, né? Se a gente tem dados suficientes, não sei responder. Agora, certamente, eles não são bem divulgados. Porque isso eu tenho certeza absoluta. Quando eu falo bem divulgados, eu acho que por intensidade e por criatividade também, né? Eu agora, né, mergulhando nesse mundo científico, você aprende os canais de busca, né, de dissertações, de teses, e qualquer tema que você põe lá aparece 1 milhão de coisas. Então, eu acredito que tenha, mas é uma divulgação que eu tenho 42 anos e fui descobrir na aula de mestrado onde procurar isso, né? Sendo que eu fiquei 25 anos em TV, fazendo reportagens de pesquisas que tinham grande assessoria de imprensa, né? Por exemplo, a Unital trabalha muito bem isso no NUPES. Então, qualquer coisa que o NUPES faz dá uma super mega repercussão, até porque tem a ver com cesta básica, e aí a TV adora, né? Cesta básica e tal. Mas eu acho que desse assunto que a gente está falando, mercado e academia, também vale para essa sua pergunta, né? Como que a gente pode deixar a ciência, no bom termo aqui, tá menos chata, assim, menos pesada? Porque a gente fala ciência, até a palavra assusta. Imagina, acho que até é uma questão de linguagem mais acessível. Linguagem,
porque é uma questão de adequação, é uma coisa que de fato é uma lacuna, se tem discutido muito isso, né, de tornar tudo isso mais acessível, mais palatável, mais compreensível para diversos perfis de público, né. Esse acho que é um grande desafio e, como eu disse, uma grande oportunidade para os profissionais de comunicação, né. Eu vou engatar uma pergunta para o Paulo. Gabriele, eu vi sua pergunta aqui no chat, já vamos passar para ela, mas é que tem relação aqui. Paulo, quem que define a agenda de pesquisa? Ou qual é o papel, as empresas, tanto públicas quanto privadas, elas participam dessa definição, dessa priorização temática, né, do que pesquisar, para onde direcionar verba de pesquisa nos editais, para os projetos? Olha, alguns projetos, sim, né? Até porque a gente tem visto nos últimos editais mais robustos a obrigatoriedade de ter uma parceria de empresas privadas com a instituição de ciência e tecnologia, o que é uma novidade que eu acho muito, muito positiva. Nos últimos anos, sim, tem havido uma aproximação, mas ainda muito pequena, quando a gente compara com os países desenvolvidos, onde as instituições de ensino e as universidades estão andando sempre lado a lado, a gente ainda tem uma disparidade muito grande, né? E mesmo comentando aí a pergunta anterior, quando a gente pensa em dados, muitas vezes os dados são produzidos na academia, com pesquisas científicas, e são dados que não atendem ao mercado. As perguntas que são feitas e os levantamentos que são feitos, eles atendem às necessidades de outras pesquisas da academia, mas não a necessidades de mercado. Ontem eu estava mentorando um grupo de meninas que tem um projeto sobre empreendedorismo voltado para mulheres, elas estão desenvolvendo aplicativo, etc. E um dado que a gente não conseguiu levantar, quantas mulheres empreendedoras existem no Vale do Paraíba, porque a gente precisava estimar qual seria o público-alvo maior delas, né? Aí a gente começa a ter aquelas dificuldades, né? Mesmo eu, que conheço esses instrumentos de busca, não consegui chegar num valor, só para encurtar a história, elas estão numa fase de buscar recursos aí de investidores, e elas tinham que dizer qual é o valor da empresa, né? Para saber isso, a gente precisava qual é o máximo que elas vão ter de empreendedoras vinculadas no projeto dela. Não existe esse dado para o Vale do Paraíba. E como é que você estima o potencial de mercado, né, sem um dado desse, né? Exatamente. Acho que isso é bem relevante. Vou passar aqui para a pergunta da Gabriele, que ela pergunta acho que para todos, né? Como se adaptar neste mercado que se modifica tanto? Vamos ver quem... Posso começar? Opa! Pode. Vou começar e depois vocês complementam aí. Bom, eu vou, na verdade, falar sobre o mercado digital, tá? Eu acho que, assim, eu conversei com muitos empreendedores em meio à pandemia, tá? Vi muitos empreendedores, donos de negócios, tradicionais São José dos Campos, com certeza a Mônica e Marcelo conhece, a gente falar aqui, que choraram na minha mesa, na verdade, em momentos de muito desespero, né? E quando você olha para o negócio do cara, é um negócio tradicional, que no meio do caminho ele foi dando alguns avisos para se tornar multicanais, e por ser tão tradicional, a cabeça do dono, ele morreu em pandemia, né? Então, assim, o ponto mais importante que eu sempre coloco para esses donos de empresas cara, o mercado ele vai te dando alguns caminhos, algumas sequências para você seguir, né? Quando você segue contra o que o mercado está pedindo, acontece isso, né? Vou te dar um exemplo. Dono de um restaurante que ele não quer fornecer via iFood, ele não quer fornecer via delivery. A gente sabe de todas as taxas, tá? Mas em um momento de sobrevivência, de pagar colaboradores, de executar qualquer tipo de faturamento, seja líquido ou bruto, precisa se adaptar ao mercado, né? O ponto principal com o nosso negócio em si, como Fire, a gente cresceu 11 vezes em pandemia, mas é por conta do mercado, legal? Quando a gente olha para o mercado em grande expansão, e aí o que eu vou trazer aqui é pura verdade, e dono de empresa sabe muito bem disso, né? A gente só cresce desse jeito porque a maioria dos empresários não tem um contexto de como fazer digital. Por quê? Porque ele está muito no mundo físico, no presencial, um monte de coisa. E aí, quando você migra
acontece essa disrupção de conhecimento e aí ele precisa contratar gente que sabe. E por isso que a gente evolui tanto. Né? Então, eu acho que adaptação de mercado é muito olhar fora o que está acontecendo, buscar conhecimentos, a mentoria com o Dr. Paulo, com o Dr. Marcelo Spanda, daqui a pouco vai ser, é muito importante. É chegar na empresa, esse dia eu recebi um dono de empresa, e se tiver alguém da agência vai saber. Ele chegou assim, bateu, André, sou o seu cliente, tá? Mas eu quero fazer a mentoria com você porque eu tô com uma inveja muito boa da sua empresa. Aonde você foi, é o que eu quero caminhar. Com gente, cara, redes sociais, um monte de coisa, né? E aí eu fiquei passando com ele quase 2 horas conversando, free, meu tempo com o dele. Eu falei, cara, você tem que ir por aqui, você tem que ir por aqui, você tem que ir por aqui. Então, ele muito sincero, ele falou, eu tô aqui para aprender. A empresa dele tem 10 anos, né? Você imagina o quanto é importante fazer isso, tá? Então, adaptação é olhar, sim, para o mercado externo, olhar e conversar com gente que está dando certo, para você aplicar dentro do seu negócio, tá? Olha que interessante, André, porque a gente pensa às vezes a gente pensa na perspectiva individual de aprendizagem, e aí, sim, a perspectiva individual agora é lifelong learning, para toda a vida, né? Mas o que você mencionou é também que as empresas aprendem e têm que aprender, né? A aprendizagem organizacional, e como isso precisa ser difundido, e tem técnica para isso, né? Então, acho que é uma questão bem interessante para a gente pensar como as empresas aprendem, como transferir esse conhecimento, né? Que é bilateral, então não é só a universidade para empresas, são as empresas com as suas problemáticas, seus cotidianos, suas experiências também transferindo para a universidade, né, para fazer essas conexões. Joia. Alguém mais? Eu gostaria de fazer um comentário. Concordo plenamente aí com o André, e foi a Gabriele, né, que fez a pergunta. Eu acho que você tem que ter uma formação boa na sua área, né, isso é essencial. E não cometer o erro de se ater aos meios. O que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo bem fácil, né? A indústria fonográfica, ela esqueceu que ela vendia música e acreditou que ela vendia CD. Né? Ela esqueceu do negócio. Qual é o foco? Meu negócio é vender música. Se essa música é vendida por CD, por long play, por fita cassete ou por streaming, tanto faz. Eles se apegaram ao modelo de negócios do CD e morreram. Né? Do mesmo jeito que a Kodak teve problemas, porque a Kodak vendia registro de imagem. Né? Quando ela virou uma empresa de vender papel fotográfico e filme, ela matou o próprio negócio. Então, assim, eu acho que o jornalista, o comunicador que tem uma percepção boa do que acontece no mundo, que consegue ler notícias e fazer um resumo disso, e consegue comunicar isso na linguagem escrita ou na linguagem falada, e não ter preconceitos, né? O cara que escrevia bem na máquina de escrever, ele continua escrevendo muitíssimo bem, usando até as ferramentas aí em que ele só fala e a maquininha vai digitando. É a essência que você tem que ter e não ter preconceito contra os meios. Acho que eu gostaria de acrescentar. Joia, Paulo, e uma questão importante, né? Você deu exemplo da Kodak, da indústria fonográfica, que em algum momento foram inovadoras, né? Inovaram em seus segmentos. CD foi uma inovação, a fotografia foi uma inovação, e o fato de difundi-la mercadologicamente foi o grande mérito, né, da Kodak. Então, as inovações deixam de ser inovações, né? Porque nós temos transformações de mercado e em algum momento vai se tornar, ou pode se tornar, efêmero, né? Então, essa necessidade de monitoramento constante, análise constante, inclusive, né, o uso desse instrumental de pesquisa acadêmica para fazer um olhar preditivo de mercado, que não é bola de cristal, é técnica, né? Com base em dados, a gente consegue traçar possíveis caminhos, né? Com uma relativa precisão, né? Então, acho que isso é importante. Ô, Mônica, vou encerrar com uma frase que eles falaram tão bem, que é a frase mais clichê do mundo, mas tem tudo a ver, que precisa estar aberta à inovação, né? Tudo isso que eles falaram, é isso, preconceito com o meio, os exemplos que o André deu, por que quebrou, por que seguiu, né? O que o Paulo falou, ter uma boa formação, uma boa base, mas não se preocupar com meios. Tá aberto, né? Se eu achar que eu vou conduzir a empresa daqui a 5 anos do jeito que eu estou conduzindo hoje, esquece, vou estar falido. Essa é a única certeza que eu tenho. Todo o resto é incerteza. A única certeza que eu tenho
é que vou ter que ficar me reinventando e mudando a cada 2 anos no máximo. E aí é tão difícil responder essa pergunta, porque é bonitinho falar, né? Temos que estar aberto à inovação. Mas o que vai ser inovado daqui a 2 anos? Não tenho a mínima ideia. Vou ter que estar ligado, conectado, estudando, e fazendo, e testando, e errando. É isso, né? Nosso caminho é esse, de todos nós, né? E aí, por outro lado, assim, né? Concordo que a gente precisa o tempo todo, as ferramentas mudam, as tecnologias mudam, mas vamos pensar aqui na comunicação, como o Paulo disse, comunicação é comunicação. Então, ali, a premissa, a base teórica, o saber adequar a linguagem está lá. E claro que temos que nos atualizar ou até criar e propor tecnologias, né, de comunicação, informação, né, para difundir aquela premissa, fazendo aí a ponte, né, que na verdade não só construir ponte, porque elas não estão dissociadas entre teoria e prática, como o Washington comentou. Vou falar agora, vamos debater com a pergunta da Pamela. Quais estratégias de comunicação podem colaborar para estruturar melhor as conexões de conhecimento entre universidade e empresas? Boa pergunta, né? Vou começar agora. Fui o último, vou começar aqui. Perfeito. Eu acho que primeiro fazer isso que a gente está fazendo, né? Seminário, meeting, conversa, divulgação, isso é incansável, não é um retorno mágico, instantâneo, não é miojo, mas é necessário. E segundo, eu não diria estratégia, mas a linguagem. Eu acho que essa é a grande palavra, assim. A gente precisa tirar o pó da academia, sabe? Um pó que não existe, tá? Mas que, assim, que o mercado acha que existe, né? Como você falou, aquela figura do pesquisador debruçado, uma biblioteca de filme, né? Que ele vai para lá e fica ali igual um louco à parte do mundo, né? Uma coisa, assim, cinematográfica mesmo, né? Caricata e cinematográfica. E para isso a gente precisa de uma assessoria de imprensa criativa, acho que essa é a palavra, sabe? Criativa, inovadora mesmo, no sentido moderno da palavra. Excelente. O assessor de imprensa tem esse papel, né, de fazer essa tradução, vamos dizer assim, da língua, essa ponte entre imprensa, né, e a linguagem de pesquisa. Acho que olha o papel dos comunicadores aí, jornalistas, RPs, né, bastante evidente aqui. Não sei se alguém quer complementar. Tem uma pergunta direcionada para você, Marcelo. Aqui, da Laurinha. Aqui. Marcelo, depois dessa experiência com cliente que só trabalhava com fornecedores que tivessem mestrado, você pensa em contratar mais profissionais que tenham mestrado? Eu acho que é uma reflexão que eu nunca fiz e que agora se tornou ultra necessário, né? Primeiro que, independentemente da obrigatoriedade do cliente, Marcelo, como empreendedor, passei a dar muito mais valor para isso. Né, conhecendo pessoas, tendo as aulas que eu estou tendo, conversando com os colegas que eu estou tendo. Joaquim apareceu aqui na live. Eu penso, independentemente da exigência dos clientes, eu penso em fazer isso, né, porque vi um valor gigantesco em quem consegue criar essa conexão entre o mercado e a academia. Então, eu acho que é um propósito meu, independente da exigência dos clientes. Joia. Fabiana aqui fez um comentário. Quem não se adapta às inovações acaba ficando para trás, se perdendo no mercado. É isso, né? E pensando do lado acadêmico, isso também na academia, porque a ciência não traz verdades absolutas. Né? Nós trazemos evidências da melhor maneira possível, com as condições técnicas e instrumentos de pesquisa que nós temos naquele momento, né? E às vezes, depois de um tempo, ao refazer, ao olhar de novo aquele fenômeno, aquele objeto, talvez nós tenhamos, consigamos trazer evidências melhores. Então, esse percurso, né, que não acaba nunca, e talvez seja essa a graça, né, da construção de conhecimento, tanto conhecimento empírico de mercado, quanto conhecimento na academia, é o que move, né, e enfim, também para quem está na academia, né, acho que não podemos parar, não podemos sentar em cima dos nossos resultados e achar que compreendemos, né? Nós compreendemos uma parte da realidade, mas para cada resposta que encontramos, se abrem mais várias outras perguntas, né? Sem dúvida alguma.
Eu considero, Mônica, que a academia peca muito no Brasil. Isso é um detalhe aí que a gente tem, que é complicado. Nós não temos, na maioria das universidades, um departamento de divulgação científica, por exemplo. E isso pesa muito. Um exemplo que a gente tem no Brasil, o Marcelo Gleiser, que ficou famoso aí, e muitas pessoas dizem que ele é cientista. Na verdade, o Marcelo Gleiser é divulgador científico. Né? O que ele faz? Ele transforma na linguagem que as pessoas conseguem entender e divulga o conhecimento dos outros. E ele tem essa função e fez, inclusive, o doutorado dele nisso. Né? Ele é especialista nessa área. Quando você chega na universidade brasileira, dificilmente você vai encontrar alguém que seja capaz de fazer essa ponte. E aí cria aquele problema que o André comentou, né? O doutor falando com poeira, né? Acho que foi o André, porque ele não foi treinado, ele não sabe falar com a imprensa, ele não sabe escrever um artigo ou fazer uma palestra levando aquilo que ele tem de conhecimento para a linguagem coloquial, para a linguagem do dia a dia. E isso faz muita falta dentro da nossa estrutura universitária. Marcelo Gleiser, inclusive, tem livro infantil, né, que já começa essa questão da divulgação científica para a criançadinha, assim, é excelente a questão da educação da linguagem, tal, né. Então, de novo, né, acho que está se deixando bastante evidente essa lacuna e que é um campo de trabalho para profissionais de comunicação. Nós podemos assessorar pesquisadores a fazer essa tradução, somos especialistas em linguagem, né? Então, assessorar pesquisadores exatamente nesse processo de divulgação científica, de transformar a linguagem em palestra, uma palestra que, né, seja atrativa para vários públicos, para o ambiente empresarial, para o ambiente escolar, né? Olha quantas possibilidades nós temos aqui. Vou trazer agora uma pergunta do Breno. Breno sempre traz perguntas difíceis aqui, excelentes, Breno. Obrigada pela participação. Aproveitando o momento do tema tecnologia e inovação, vocês acham que as IA, inteligência artificial, vão conseguir mudar a comunicação como prometem? Eita, essa tá difícil. Deixa eu começar nessa. Tá. Bom, vamos lá, na verdade, assim, o que eu acho, tá? Eu acho que não há um outro caminho, né, a não ser esse, na verdade. Inteligência artificial, né, ele está muito baseado em dados, né? Por que criou-se a LGPD? Por que existem várias leis, né, que agora trazem os dados com uma base de importância que, na verdade, nós nunca tivemos essa importância para isso, né? Então, quando a gente está até um termo, que não sei se foi o Marcelo que trouxe o Paulo, sobre ciência, trazer aquele negócio, cara, como que eu traduzo essa linguagem, esse modelo mais para o dia a dia, né? Hoje se fala muito em cientista de dados, né? Tem vários livros aí dentro do digital que muitos engenheiros formados mesmo, cara, levam muito a sério, de novo, trazendo um growth machine em cima de dados, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, ele é controlado por isso, né? Teve uma... Agora eu não vou lembrar o nome da empresa, tá? Não vou nem colocar isso, mas foi uma campanha off que aconteceu como um case, tá? Foi uma campanha off que era uma chocolate, se eu não estou enganado, tá? Chocolate, pirulito, enfim. Produto não importa muito. Essa empresa fez uma campanha off, ok? Utilizando dados vindo de landing page, ok? Dentro desses dados, as pessoas que estavam dentro daquele ambiente, se eu não estou enganado, era uma praia, iniciou a campanha de off, vindo os produtos a partir de drone identificado pelo seu nome e o seu e-mail. Você imagina o quanto de dado não tem envolvido nessa ação, né? Então, quando a gente fala de inteligência artificial, é porque realmente os nossos dados estão em muitos lugares, né? E quando você fala, cara, hoje a gente utiliza muito ainda pesquisa, né? Muito. Por que teve um crescimento gigantesco em áudio, né? Então, porque cara, quando você chegar na sua casa, vai ligar a luz por fala. Né? Tem vários tipos de inteligência artificial que já cuidam de casa, né? A inovação e a tecnologia, eu acredito que não será, ela na verdade, já, né? É que meu irmão mora no Japão, pergunta para ele como funciona a inteligência artificial lá dentro, né? A gente teve aí a Olimpíada de Tóquio, pergunta, cara, são coisas que estão já no dia a dia, que estão chegando aqui com um pouco de força, né? Mas que, na verdade, eles não vão conseguir.
né? Eles já mudam o comportamento, a comunicação, o jeito que a gente vive no dia a dia. Essa é a grande verdade, né? Então, Breno, muito boas perguntas, porque nós, né, há um pouco tempo, né, eu tive postei uma coisa de 1995, era o dono da Apple falando sobre internet. 1995 eu tinha 5 anos, nem internet tinha ainda. E a gente está em 2021, acabei de fazer 31 anos. Olha o quanto, né, de evolução teve esse negócio em pouco tempo. Imagina daqui 5 anos. Pega a fala do Marcelo já para liberar para alguém falar aí. 2 anos é uma mudança gigantesca dentro do mercado de negócios, né? Em janeiro de 2020 eu falei, cara, eu vou sair, eu vou deixar minha cadeira como CEO da FireUp em dezembro de 2021, porque eu preciso olhar para outras bases, eu preciso trazer mais inovação, eu preciso trazer mais tecnologia para dentro do nosso negócio. Então, bato a meta de dezembro de 2021 de sair de uma cadeira específica estratégica para deixar pessoas cuidando, né? Então, eu acho que a inovação, a tecnologia, ela nos dá dados para tomada de decisão no nosso dia a dia. Perfeito, obrigada. E vou trazer aqui a pergunta do Sidney. No processo de investimentos em uma startup, eventualmente poderá ocorrer um hiato de aportes em momentos de definição de viabilidade da inovação? Quem decide isso? Acho que Paulo pode nos ajudar? Para quem está nas startups, hiatos são coisas que ocorrem, né? A vida do pessoal das startups não é muito fácil. A melhor maneira de lidar com isso é planejamento, né? Ter ideia de quando uma fase vai terminar, a outra vai iniciar, e aí o detalhe é você ficar sempre atento a quem pode fornecer recursos para cada fase. E nesse ponto você precisa de uma mentoria forte, até para te ajudar no seguinte: pense num caso assim muito comum, né? O sujeito está terminando o MVP dele, está começando a validar o projeto, ele vai para uma rodada de negócios. Aí ele vai e resolve aceitar um aporte de 30% na empresa. Na próxima rodada, que é onde vem o grosso do capital, o que ele vai fazer? Se ele já deu 30% da empresa, se ele der outros 30%, ele passa a ser figura, né, minoritária dentro da própria empresa. Então, até nisso, você tem que se planejar para saber que dentro da estrutura dos investidores, sejam eles públicos ou privados, eles têm vários tipos. Capital semente, que é o cara que tem o maior risco, o capital aí da fase do MVP, a prototipagem é uma fase cara também, validação, que são fases que têm um risco um pouco maior. E conhecer aí hoje existe no Brasil muitos instrumentos para as startups. Tem muito capital barato, a gente tem recebido muitos investidores que vêm nos procurar para conhecer os nossos projetos, porque eles têm capital e não tem tantos projetos bons assim para investir, e a gente fica sempre trabalhando com esse gap. Então, o ideal é você ter uma mentoria boa, né, alguém confiável, e se planejar para fugir desses gaps, né? Mesmo quando você pensa, um cara que conseguiu, FAPESP, PIP 1, 2 e 3, mas não é assim, termino 1, vem o 2, termino 2, vem o 3. Pode ter uns meses aí de intervalo, né? Então, até mesmo um planejamento pessoal para conseguir sobreviver e não naufragar nessa crise, ele é importante. Excelente, Paulo, obrigada. Bom, a gente já está aqui em 1h30 de conversa, né? Acho que foi bastante produtivo. Queria agradecer demais a disponibilidade de vocês em participar desse momento. Eu quero dar um aviso aqui para o pessoal, né, que está acompanhando, o link do formulário para registrar presença, para registrar participação, está aqui no chat, por favor, não esqueçam de preencher. E amanhã, né, Viviane, obrigada por lembrar, né, nós temos uma vasta programação durante toda a semana, então acompanhem toda a programação da SECOM, e amanhã teremos um jornalista, especialista em Big Data e engenheiro de software, dialogando aqui sobre Design Motion, é isso? Então, olha que legal. Então, todos convidados a acompanhar o evento de amanhã. Eu queria agradecer e vou usar a fala aqui da Júlia, né, para me ajudar aqui nessa finalização, né?
quando empresas, empreendedores, estudiosos compartilham suas experiências e suas adaptações no mercado uns com os outros, isso resulta em uma soma e todos saem com um grande aprendizado. Parabéns. Obrigada, Júlia, por fazer esse comentário. Eu queria agradecer também pela participação de todos. Andréia aqui participando no chat, professora Viviane. Excelente, espero que tenham gostado, né, e que essa temática tenha ficado mais clara, mais evidente, e que nós, como profissionais de comunicação, né, nós precisamos assumir esse compromisso e até entender, né, essa lacuna, até para preencher esse tipo de profissional, né, que pode atuar em várias pontes, né, com essa dupla formação, vamos dizer assim, academia e mercado, e também não esqueçam, né, olha a oportunidade, né, para trabalhar como divulgadores científicos, fazer essa assessoria de pesquisadores de várias áreas, para fazer essa transposição de linguagem. Então, temos um longo caminho aí pela frente. Eu agradeço imensamente a participação de vocês, acho que o debate foi muito produtivo, e saímos daqui, então, com um compromisso, né, de continuar essa conversa e fortalecer ainda mais esse elo, essa interface, né, acho que esse evento foi uma dessas interfaces de aproximação entre academia e mercado. Agora, se vocês quiserem uma palavrinha de encerramento, cada um, vamos lá, querem comentar alguma coisa? Posso começar, então, se eu seguir a mesma ordem? O que eu queria dizer a vocês, estudantes, não se preparem para o mercado de trabalho pensando só em ser funcionário de uma empresa, né? Mas pensem naquilo que vocês podem agregar para as empresas ou uma empresa própria de vocês, né? Eu acho que esse é o grande diferencial, sair da caixinha, né? Virou um pouco linguagem comum falar isso, sair da caixinha, mas é importante. O mercado atual, ele traz mudanças e desafios muito grandes para a profissão de jornalismo. Eu sempre brinco que a profissão que eu menos gostaria de me arriscar a dizer o que vai ser dela no futuro é a de jornalista, porque em algumas outras a gente até se arrisca um pouco, mas o jornalismo vem mudando muito. Agora, quem estiver bem preparado, quem conseguir fazer análises interessantes, se isso vai ser num canal próprio de YouTube, numa TV em outro país ou aqui, se você tiver uma boa formação, você vai conseguir e vai conseguir sobressair no mercado. Excelente, Paulo. Obrigada. Marcelo? Eu encerro assim com um pensamento que me vem à cabeça agora, que quando eu me formei em 99, né? Mole, 99, o André tinha 9 anos. Tinham 3 caminhos, né? Ou você ia trabalhar num jornal impresso, ou na rádio, ou na televisão. Né? E ponto. A sua carreira estava limitada a 3 caminhos de vida. E hoje eu não seria capaz de contar quantos são os caminhos, e hoje aqui no nosso encontro a gente chegou à conclusão que tem um baita de um caminho, que é essa transposição de linguagem, né? É mais um mercado aí que quem é empreendedor já fica com a cabeça assim, abrir uma empresa disso, né? Então, assim, se tem um mercado que tem amplas e enormes possibilidades, é o mercado da comunicação, né? Então, a única convicção que eu tenho desse mercado é que ele é um mercado de oportunidades. E as trilhas são gigantescas aí, para que você se adeque àquilo que tem mais seu perfil, mais seu jeitão. Obrigado, mais uma vez, um prazer estar aqui, né? Online dessa vez, mas estou à disposição. Obrigado pelo alto nível da conversa. Excelente, Marcelo. Obrigada. André? Quero, primeiro agradecer, Tamanca, pela oportunidade. Baita de um papo, acho que a gente conseguiu trazer diversas visões, né? Acho que esse é o grande desafio, e contribuir, na verdade, com um debate super saudável, né? Que cada um pontua, cada um complementa, e trazendo até o último ponto do Paulo, que eu acho que é muito importante, né? Pós-formação ou enquanto estiver estudando, né, academicamente falando, busque ter olhar empreendedor, tá? Não importa se for intraempreendedorismo, traga novos negócios dentro para a sua empresa que está trabalhando, ou busque pessoas para montar o seu negócio. Eu te digo, a minha vida mudou quando eu me tornei um empreendedor pensando em mudar vida de gente, tá? Então, eu acho que é legal
essa nossa condição real do dia a dia, porque é o que eu vivo 100% do meu dia, qualquer bastidor, tá? E aí o último ponto, o Marcelo que está também na labuta ali, em contrato, reuniões e tal, gente, aprenda a vender, tá? Quem comunica bem, vende. Cara, em entrevistas eu percebo que a pessoa é boa, mas ela não sabe vendê-la. E outro ponto, e aí eu entro só numa base final de uma frase, né? Ou você sabe vender, ou trabalha para quem sabe. Então, busque técnicas, busque conhecimento sobre isso. Se você tiver um bom currículo, você sim vai conseguir trazer novos trabalhos para sua empresa, vai se tornar um empreendedor, vai se tornar um intraempreendedor e vai poder fazer diferença na vida de muita gente, tá? Então, aprenda a vender, porque comunicar só é importante, tá? Mas se você consegue fazer esse último estado aí, é muito importante também. Beleza? Obrigado. Espera a próxima, hein? Eu acho que tem que fazer muito mais. Sem dúvida alguma. Vou usar a sua fala aqui para talvez, né, os pesquisadores, o universo aí da ciência, né, o ecossistema da ciência, precisa aprender exatamente isso. Vender suas ideias, sem o sentido pejorativo do termo vender, e sim no sentido de divulgar, né? Acho que é isso mesmo, né? E quero ressaltar uma fala aqui da professora Andréia, que está nos acompanhando, né? Algumas vezes pode não ter emprego, mas trabalho nunca falta, né? Sem dúvida alguma, para fechar a nossa noite aqui. Bom, mais uma vez, muito obrigada. E, pessoal, não esqueçam, né? Ainda temos vários eventos aqui, várias noites aí de programação da SECOM. Acompanhe a nossa programação e nos vemos amanhã. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, valeu.